O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que lhe prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos? Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendeis. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, caríssimos irmãos que se encontram aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, na cidade de São Domingos das Dores, Minas Gerais. Hoje nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, rezando de modo especial pela vida e pela missão dos catequistas. E nós vamos então olhar os textos litúrgicos que são nos apresentados e colher deles todas as riquezas que nós podemos assimilar para o bem da nossa vivência, da palavra que é de Deus, muito acima dos preceitos humanos, para nos guiar como irmãos e irmãs livres e fiéis em Cristo Jesus. Vejamos. Primeira leitura, Deuteronômio, capítulo 4 do Deuteronômio. Aqui nós vamos ver que as leis e decretos que Moisés propõe são para favorecer a vida do povo e a conquista da terra prometida. É uma lei que vem de Deus com um objetivo claro, abrangente, eterno. Feliz e sábia é a nação com leis que melhoram a vida das pessoas, especialmente as mais necessitadas. É uma lei para tirar a discriminação entre as pessoas
e fazer a fraternidade chegar para todos. É lei de Deus. É lei eterna. É importante acolher a palavra de Deus e deixá-la iluminar e conduzir nossos caminhos. Ela nos revela um Deus próximo que caminha com o seu povo. Olhar a palavra de Deus nessa perspectiva é se libertar por meio dela para viver a nossa verdadeira vocação de homens e mulheres que nascemos para a liberdade, para a dignidade, para a vida santa. Passo agora desse texto para a carta de Tiago, que é um texto do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. O autor nos convida a acolher e viver a palavra proclamada, e não apenas ouvi-la. Então, acolher e viver a palavra proclamada, não apenas ouvi-la. Porque ouvir é apenas uma questão boa. Se nós temos uma audição perfeita, a gente escuta. Mas se a gente escuta e essa nossa audição não nos leva a um sentimento de acolhida, de comprometimento com esta palavra, não nos leva a uma vivência desta palavra no nosso coração, essa palavra não mudou nada em nós. Não é apenas ouvi-la. Se ela não nos leva a viver melhor, para que serve? Praticá-la significa viver uma religião agradável a Deus, que deseja proteção ao órfão e à viúva. Quem era o órfão no tempo em que Tiago escreve essa carta? Era uma categoria de pessoa que vivia às margens da sociedade, que vivia dignamente. Então o órfão era um pobre, era um marginalizado. Quem era a viúva no tempo em que Tiago escreve essa carta aos cristãos? A viúva era uma pessoa desprotegida, desamparada, pobre, miserável. Então a verdadeira religião não pode excluir nem o órfão e nem a viúva. Em outras palavras, a verdadeira religião não pode excluir aqueles que estão na situação de penúria. Pelo contrário, ela deve incluir essas pessoas e oferecê-las vida com dignidade. A verdadeira religião consiste não apenas em belas palavras, mas sobretudo na vivência do amor fraterno. Ou a gente tem a vivência do amor fraterno e podemos dizer que temos religião, ou se nós não fazemos isso, mesmo a gente vindo à igreja, a gente não tem religião. Que religião é a nossa ligação uns com os outros e nossa com Deus, que é o Deus de todos nós. Isso é religião. Agora, aquilo que aparentemente nos liga com Deus, mas nos desliga dos nossos irmãos, eu digo, aparentemente, porque não tem como a gente estar verdadeiramente ligado em Deus, desprezando os irmãos. A verdadeira religião tem que nos fazer estar com Deus e estar com os irmãos. Ter uma comunhão bonita com Ele, que é o nosso Pai, e ter uma comunhão bonita entre nós, que somos irmãos uns dos outros. Finalizo aqui a carta de Tiago e passo para o Evangelho de Marcos, capítulo 7 de Marcos. Os adversários de Jesus, que eram os fariseus e os legalistas, debatem com ele sobre a questão do puro e do impuro. O que era o puro para eles? Era aquele que vivia higienicamente bem cuidado.
Jesus não está querendo contestar que viver higienicamente não seja algo bom, mas ele está querendo fazer com que eles pensem, reflitam, que a pureza e a impureza vai além dos hábitos higiênicos. Esses hábitos higiênicos são muito bons, bem-vindos. Agora nós estamos no tempo da pandemia e eles ficam mais fortes ainda, mas é importante que a gente saiba que a verdadeira pureza tem que brotar do nosso coração, tem que brotar do nosso interior. A expressão coração para aquela época é para dizer aquilo que a gente interiorizava, ou seja, aquilo que a gente assimila pensando, consciente, lúcido. Do nosso coração é que vai nascer aquilo que não agrada ao Deus da vida. É de lá que nasce as imoralidades, as más intenções, o orgulho, a inveja, enfim, tudo aquilo que nos tira o verdadeiro juízo, a verdadeira responsabilidade, o verdadeiro pensamento. É daí que nasce essas coisas ruins. E é aí que mora a impureza. Não adianta eu ter tomado banho, colocado o melhor perfume, colocado a roupa mais limpinha do mundo, mas tratar mal as pessoas, não respeitá-las, não ajudá-las, ser uma pessoa classista, continua impuro para Deus. Porque para Deus puro é aquele que faz a santidade dele brilhar para todos. Aí é claro, nós não vamos tirar os valores higiênicos, mas vamos entender que a pureza é muito mais do que isso. Esses grupos procuram maquiar a palavra de Deus com tradições humanas. Tradições humanas são importantes? São, mas elas têm uma importância relativa, elas valem para nós enquanto aqui estamos. A tradição da palavra de Deus vale enquanto estamos aqui e vale para depois que sairmos daqui, eternamente. Em outras palavras, estes fariseus e legalistas procuravam manipular a palavra para defender seus pontos de vista. Isto não é religião. O mestre, baseado no profeta Isaías, mostra o risco de honrar, entre aspas, a Deus só com os lábios, só com a conversa, enquanto o coração fica longe de Deus. A maldade está no próprio coração e é nele que nascem as imoralidades, as tramas contra as pessoas que nos fazem inimigos uns dos outros, nos fazem prejudicar os nossos semelhantes e não nos deixam viver a verdadeira comunhão com eles e com Deus. Vamos pedir a Jesus Cristo, que sabiamente questiona esse grupo, que venha questionar a todos nós, de qualquer coisa que possa significar apenas hábitos humanos, e nos coloque numa religião que de fato nos dê a condição de perceber o nosso irmão como irmão, amá-lo e respeitá-lo como imagem e semelhança desse Deus que é o Deus da vida e da vida para todos. Fiquemos em pé e vamos agora à nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.